Olá, hoje vamos dar sequência à conversa que estamos tendo com Jorge Pinheiro. No primeiro episódio, ele falou o início da sua história, que era militar, chegou até o Guarani de Juazeiro, falou muito sobre as suas experiências no Náutico e também no Fortaleza. Hoje a gente vai dando sequência, falando ainda como atleta de futebol, técnico de futebol. Meu querido, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Maestros da Bola. Eu que agradeço o espaço novamente, né? Como eu falo sempre, a nossa história é longa, nós tivemos que abreviar um pouco, mas agora a gente dá sequência, como eu tinha encerrado falando que na chegada do Fortaleza, eu fui recebido pelo Salvino, um grande profissional, e em 92, né, no segundo ano, no segundo contrato, que nós fizemos uma renovação muito rápida de 91, Sim. No final do Pérez lá, quando nós fomos campeões, né? E ele chegou, disse que tinha interesse, eu também disse que tinha interesse na minha renovação. Quando a gente pensa de ter uma valorização profissional, aí não aconteceu pela dificuldade que o Fortaleza tinha, mas a vontade era enorme de permanecer, eu acabei renovando. Ele andava com aquela valisa 007, né, na época, né, chegou com o papel em branco e disse: Jorge, nós temos interesse. Você tem interesse? Eu digo: tenho sim, só não temos condições de te dar um aumento e nem uma luva. Naquele tempo existia uma luva, que era onde a gente pegava para trocar carro, aquela coisa, comprar alguma coisa. Mas eu acabei renovando, né? Aí no segundo ano foi onde eu tive um problema sério de contusão, o dedo mínimo da mão esquerda, tive uma fratura e numa cirurgia que não foi bem sucedida, eu acabei ficando com uma deficiência. Mas isso aí, Deus, mais uma vez, né, colocou a mão em mim, deixou, principalmente dentro dessa fratura, uma forma, né, que dava para encaixar a bola. E dando sequência, eu fiquei fora das finais, né? Quem sucedeu foi o Claudeci, que foi garimpado dentro de uma excursão que nós fizemos. Naquele tempo nós tínhamos que fazer excursão, fazer jogos no interior para arrecadar valores para ajudar na manutenção, né, do grupo, né? Para ajudar na folha de pagamento. Então, nessas viagens que a gente fez dentro do Maranhão, íamos fazer um jogo, acabamos fazendo 3 jogos. E dentro desses 3 jogos apareceu o Claudeci, nós trouxemos dentro do ônibus do Fortaleza, né? É uma história também bonita do garoto, na época, que se destacou, veio, e quando eu tive essa fratura, ele deu sequência. Eu acabei, dentro dessa fratura, sendo encostado ao INSS, né? Foi uma tristeza que eu tive, porque eu estava num momento bom, crescendo, e retorno, que era programado para 3 meses com o erro que aconteceu, acabei passando quase um ano parado. A minha volta aconteceu com o convite do Kleber Lavô, né? Kleber Lavô, que dirigia o Icasa, presidente do Icasa, me convidou, eu acabei aceitando, né, participar do Campeonato Cearense de 1993, não é isso? Foi. Exatamente, 93, porque 92 foi a fratura. É, exato. E aí acabei participando, fomos vice-campeões, fizemos um grande trabalho. Fortaleza tinha trazido 2 grandes goleiros de história a nível nacional, não igual a minha, que é a nível mais cearense e nordeste, a nível nacional, que era o Rafael do Curitiba, sim, me lembro bem, porque a história faz parte, e o Enio da Portuguesa. Sim. Mas antes de terminar, de findar o Campeonato Cearense, eu fui convidado pelo Fortaleza, acabei aceitando para disputar o Brasileiro de 2003, que a gente tinha conseguido acesso em 1992, e a gente participou em 1993 esse Brasileiro. Então, a minha história dentro de Fortaleza foi essa. Aí tive a felicidade de jogar por outras equipes dentro do futebol cearense, né, o próprio Ferroviário, o próprio Guarani de Sobral. E depois eu tive também minha saída para o motoclube do Maranhão, participei como atleta. E aí veio também uma mudança para mim, que ficou marcada, que foi uma das grandes conquistas que eu tive no futebol potiguar. Sim. Tive a felicidade de jogar no América, também ter um acesso, que eu já tinha tido 2 acessos a nível nacional, pelo Náutico, né, em 89, e pelo próprio Fortaleza, que não era tão valorizado em 1992. E em 2006, né, 1996, aliás, eu tive a felicidade de jogar na América, campeão potiguar e acesso à primeira divisão do futebol brasileiro pelo América de Natal. Recebi um convite do ABC, acabei saindo, fui bicampeão em 97 e 98 pelo ABC, sendo tricampeão potiguar. No caso. Essa é a minha história. Voltei para o futebol cearense, para o Ferroviário, e encerrei no Ceará. Aí foi uma passagem, quando eu cheguei no Ceará, eu, realizado como atleta profissional, fui muito feliz. E chegando no Ceará, eu disse: não, agora já comecei a ter dificuldades em treinamentos, em jogos, você já não tinha mais aquela
agilidade, aí você tem que ver o momento certo de parar, até para não manchar muito a sua história, né? Porque a gente, às vezes você não se prepara, como hoje você tem como se preparar. Mas eu acabei sendo muito feliz nessa história, chegando no Ceará eu encerrei a minha história como atleta profissional. Foste campeão na Paraíba, no Piauí, no Maranhão e no Ceará. Isso. Como atleta eu fui campeão pernambucano, campeão paraibano, campeão cearense e campeão potiguar. São 7 títulos que eu tenho como atleta profissional. É verdade. Falando em atleta profissional, agora vamos para a outra etapa, o outro estágio da vida do Jorge Pinheiro, agora como técnico de futebol. Você deu sequência no mundo do futebol, só que auxiliar e técnico de futebol. Esse é o momento mais difícil no momento de parar. O momento de parar, ele mexe muito com o psicológico do atleta, né? Da própria pessoa, que dentro do futebol às vezes não permite tempo para você se preparar para conduzir a sua vida. É como eu digo sempre, quando se fala atleta profissional se aposentou, essa palavra é totalmente desproporcional, porque ele se aposenta da chuteira, né, da luva, do material esportivo que ele veste, mas ali é onde ele vai ter que começar a trabalhar para dar sustentação à sua família. E aí muitos deles se preparam hoje, estudando, fazendo curso, mas o lado financeiro de muitos protegem esse lado. O nosso não, como a gente trabalhou mais por amor, mais pelo gosto da profissão, e aí você começa a ter dificuldades. Você começa a investir em algumas coisas que você não tem, né, um conhecimento profundo. Você começa a direcionar para confecção, para lojas, para comércio, algumas coisas de investimento, e aí você tem dificuldade. Eu digo, não, vou procurar seguir, né, como membro de comissão técnica, como treinador, um conhecimento, né? E graças a Deus eu tive também uma felicidade, conduzir algumas equipes a conquistas, mas no caso mais de acesso à Série A de estaduais, como aqui no futebol cearense. Eu dirigi Limoeiro do Norte, dirigi o Itapipoca, onde a gente foi campeão em 2013, do acesso. O Trairiense, né, de Trairi, em 2011, a gente também foi campeão. Foi o primeiro time que você treinou, não? Não, o primeiro time foi o Limoeiro do Norte. Foi o Limoeiro. Limoeiro, eu fiz 2 grandes trabalhos, 2 anos seguidos. Inclusive pontuamos mais do que Ceará e Fortaleza. Levamos para dentro de Limoeiro, 2 anos seguidos, a decisão para quem ia para a final, e acabei perdendo os 2 jogos dentro de Limoeiro. Né? Dentro de Limoeiro eu perdi para Fortaleza, de 1-0, gol do Clodoaldo, numa das semifinais. E a outra para o Ceará com um gol do David Madrigal, que inclusive por muito tempo foi motivo de justiça, briga judicial. Isso. O David Madrigal, que se discutia se a permanência dele no Brasil era uma coisa, né, correta. Então, nessa minha caminhada, eu só tive um acesso, né, na Paraíba também, 2 no título, pelo Atlético de Cajazeiras, e depois eu fui para o futebol do Piauí, onde eu tive 2 grandes trabalhos. Eu fui campeão pelo 4 de julho, e depois eu dirigi o Flamengo, né, chegando a ser vice. A importância de vice nesse momento teve porque deixou um aporte de R$550 mil para o clube, né, porque teve o acesso à Copa do Nordeste. É uma das vagas. Então, e no momento de renovação, aí me veio aquele momento que a gente espera de renovar. Aí disse, Jorge, nós estamos trazendo a Tirson do Flamengo, porque está trazendo recursos para dentro, investidores. Como sempre simples fui, e eu entendi muito bem. Mas esse aí, depois fui para o Parnaíba também, dirigi a equipe do Parnaíba. Quer dizer, eu não tenho nada a reclamar dessa minha vida, né, como membro de comissão técnica, porque você sabe que as mudanças elas existem, os investimentos existem, e a renovação existe. Como hoje eu tenho 57 anos, mas tem jovens de 30, 40 já dirigindo equipes com métodos diferentes. Hoje precisa se aplicar a tática, o estudo, a parte científica, e a gente não teve muito tempo para fazer esses estudos e se preparar para tal mudança. Então a gente entende muito bem, né? A vida segue e a gente fica só agradecendo a Deus por ainda estar vivo aqui. Que legal, cara. Que bom te ouvir, que bom conhecer um pouco mais da tua história, né? Muitos detalhes que a maioria não conhece, muitas coisinhas bem bacanas, porque a gente só pensa no glamour muitas vezes, só pensa nos bons momentos, mas a gente percebe que também tem momentos
de dificuldade, né, cara? De lutas de e tal. lutas, é verdade. Principalmente, como você falou, um pouco mais atrás, aqui no nosso esporte, 30 anos, 40 anos, 20 anos, a gente tinha essa dificuldade. O Robério fala um negócio interessante, Robério, que foi campeão pelo Ferroviário, ele fala... Artilheiro, né? Artilheiro de Deus. Artilheiro de Deus, exatamente. O atleta morre 2 vezes, né? Morre quando para de jogar e morre a morte física mesmo. E ele fala essa dificuldade de parar. Talvez, pensando no que você acabou de dizer, não dá para se aposentar. Não tem como. Porque eu tenho que manter a minha família e ainda muito tempo. Porque hoje tem gente que joga com 40 anos, ok. Mas antigamente era muito mais difícil. Era muito mais difícil você chegar com 35 anos, já era veterano, já era velho. A turma já queria que você parasse, né? Então, olha só, com 35 anos, cara, quanto tempo para viver ainda e tendo que bancar a família já sem o salário do futebol? Essa é a grande diferença. O atleta, né, para o jogador de futebol. Eu fui um jogador de futebol, não fui um atleta. Não tive base. Né? As recomendações que a gente recebia de um preparador físico, a gente às vezes ignorava. Os costumes que a gente tinha, os hábitos de alimentação, de descanso. Então, eu conduzia a minha vida como jogador de futebol. Eu tenho que ser muito coerente e sincero nisso. Porque se eu tivesse sido mais atleta, eu teria estendido mais tempo. A alimentação, ela influencia muito, muito, muito. Eu sou de um mocotó, eu sou de uma panelada, eu sou de uma... Você fala isso de uma feijoada, você fala isso para um preparador físico, ele fica louco. Jorge, não podia. Mas eu ia lá escondido, eu digo isso porque era um hábito que eu tinha desde, né, do interior que eu fui criado, né, com meu pai, ele fazia abatimento de gado, de criações. Então me habituei comendo isso, uma cabeça de bode. Mas eu não reclamo não, porque eu vivi a minha vida como atleta, eu vivi a minha vida como membro de comissão, estou vivendo hoje com a minha família, né? A família acima de tudo, os meus filhos, os meus 2 netinhos. Então eu agradeço a eles pela compreensão que eles tiveram comigo até hoje. Legal. Cara, a gente vai para um quadro aqui onde eu cito uma frase ou uma palavra e você responde com aquilo que vem no seu coração. Pensou, falou, tá? Então, agora de bate pronto. Roda a vinheta. Vamos lá, meu irmão. Quero começar o debate pronto falando... Eu ouvi muito você dizer aqui de gratidão, agradeço e tal. Cita aí alguém que você deve gratidão, que você realmente fala, cara, essa pessoa que fez demais por mim na minha carreira. A minha mãe, já falecida, ela, mesmo não querendo que eu fosse jogador de futebol, mas ela sempre me apoiou. Ela nunca virou as costas para mim. Nos momentos difíceis, ela sempre foi presente. Não deve ser fácil, né? Meu filho estudou, conseguiu um encaminhamento e do nada não, né? Mas decidiu parar com esse sonho para realizar um outro sonho. Não deve ser fácil para os pais. Não é fácil. Mas ela sempre esteve ali, mesmo cobrando, mas ela sempre queria meu bem, mas ela sempre esteve do meu lado. Pessoas que te decepcionaram, o inverso agora. Alguns diretores, né? Principalmente da época do Fortaleza, que pelo título que eu tive em 91, pelo acesso que eu tive em 92, numa fratura, além de ter um erro médico, a primeira coisa que fizeram foi me encostar no INSS. E a minha volta foi feita pelo Kleber Lavô na equipe do Icasa. Então, a decepção maior foi nesse momento, durante a minha carreira. Uma fratura desmoronou os títulos, as dedicações. Mas, mesmo assim, é como eu sempre falo, você não pode ter problema com a instituição, com a camisa. Legal. Mas com aqueles que, do momento, dirigiam. São pessoas. É tanto que, na primeira oportunidade, mesmo com esse tratamento que eu tive, eu retornei. Em 93, eu não coloquei na balança, né, as pessoas que fizeram isso. Então, deixei, as pessoas saíram e eu retornei em 93 e não tenho mágoa nenhuma do clube. O clube em si, de forma nenhuma. Um ídolo no esporte? Emerson Leão. Opa. Emerson Leão. Vi aquele cara jogar no Palmeiras, né? Aquela ali era... É um exemplo como goleiro. E também aquela maneira de expressão dele, aquela seriedade. Emerson Leão, legal. Emerson Leão. E um exemplo de técnico?
Ah, Tele Santana. Tele Santana. Sem dúvida, para mim, um dos maiores até hoje. Tele Só não Santana. foi abençoado pela sorte que o futebol às vezes te dá. Uhum. Mas o trabalho que ele exerceu, as conquistas que ele teve, ali para mim foi o maior técnico que eu vi. Uma frustração, cara, na tua carreira aí. O que te deixou frustrado? Porque eu queria ter feito isso, queria ter conquistado isso, enfim, uma frustração. Não tenho. Não tem. Não tenho. Eu só tenho a felicidade que eu cheguei aonde eu nunca imaginava. Então, Jorge é realizado. Realizado, porque, como eu te disse, do interior, eu Massa. sempre senti uma felicidade enorme em cada clube que eu chegava. Legal. Eu disse, como é que eu cheguei? Uhum. Como eu te disse, não tive base, vi a maioria dos clubes por televisão, daquelas pessoas que estavam do meu lado, que iam se tornar companheiros. Então, só tive foi alegria no futebol. Um jogo inesquecível. Cara, o acesso, né, do América de Natal para a primeira divisão. Uma equipe modesta, 70% formada por jogadores oriundos de Natal. Foram feitas 3 ou 4 contratações e eu estava dentro dessas 3 ou 4 contratações. E nós conseguimos um acesso inédito na época, em 96. Né, o glamour de chegar no aeroporto. Né? Tive esse acesso pelo Náutico, mas o Náutico é uma grande equipe. A equipe já estava acostumada àquelas conquistas. Sim. Tive acesso pelo Fortaleza, mas não foi tão comemorada, né? Não tão valorizada. Mas a pelo América de Natal foi uma coisa que ficou, né? Um acesso de uma equipe nordestina, né? E ali ficou marcado como uma grande conquista. Jorge Pinheiro falou que é realizado na vida e na carreira, mas não custa nada perguntar. Tem um sonho ainda? Queria realizar algo? Um sonho que eu tenho é de ver os meus filhos todos bem, né? Todos encaminhados para a vida, porque esse era e é assim uma vontade que eu tinha de poder ser um pai presente. Como família, eu tenho 7 filhos, não tive a condição de estar do lado deles nos momentos mais importantes. Agradeço, né, as mães, né, são 3, pela educação que deu, né, por ter estado do lado deles naqueles momentos que eu não pude estar. Então esse era o meu sonho, de poder, na minha despedida da terra, ver eles tudo bem, né, com seus familiares, com meus netinhos, né, que até 2, né, o Yuri e o Davi, mas esse seria o meu sonho, de ver todos bem. Que bom. Um desejo enorme. É muito babão com os netos? Não, porque eu sou. Veja bem, a ausência, como eu te falo, eles moram no interior, em Limoeiro do Norte, né? Moro mais distante. Então a gente demora um pouquinho, tanto que agora, né, eu sempre procuro nas datas comemorativas estar todos presentes, mas é muito difícil de juntar os 7 e agora os 2 netinhos, né? Mas eu sempre procuro. Para mim é uma felicidade enorme, como eu senti agora no meu aniversário, foi recente, tiveram presente os 2, mas minhas filhas, só faltou o Giovanni, que é o meu filho, que não conseguiu vir pela capacidade e o limite de pessoas no carro, né? Até tem isso, são coisas que... Mas eu queria ver todos bem, né? Se eu tivesse a oportunidade, toda hora eu estava presente com eles também, com os netinhos. Meu amigo, muito obrigado pela tua participação. Veio para enriquecer ainda mais esse projeto Maestros da Bola. É uma satisfação receber todos vocês que são parte dessa história. Jorge Pinheiro, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, como no início eu falei. Eu queria que todos os ex-atletas tivessem sempre essa oportunidade de sentir essa alegria e esse prazer, né, de lembrar um pouquinho da sua história. Né? Todos às vezes não têm essa oportunidade. Mas muito obrigado e parabéns pela condução do programa. Legal. Meu povo, muito obrigado. Chegamos aqui ao final desse bate-papo excelente com Jorge Pinheiro, que fez história e é parte da nossa história, tá? Convido você a compartilhar e avisar para todo mundo que o Maestros da Bola tem esse intuito de lançar luz àqueles que estão na nossa história e não tentar apagá-los, tá? O maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte você encontra aqui, Maestros da Bola. Forte abraço, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Tchau e seja memorável sempre. Valeu!